Alô, alô, uma boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Diálogos Inclusivos da Kinross. Meu nome é Marina Ganzaroli, eu sou advogada, mestra e doutoranda pela Universidade de São Paulo, consultora em diversidade e inclusão, trabalho com vítimas e sobreviventes de violência, mulheres LGBTs, há 13 anos. Ano passado foi difícil, né? Foi difícil para todo mundo em virtude da pandemia de Covid-19. Mas, ainda assim, a gente aprendeu novos hábitos, nos acostumamos com novas formas de interagir e de trabalhar, sempre com álcool gel do lado, usando máscara, lavando as mãos. Novos tempos, novos desafios. E apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou em 2020, a Kinross iniciou uma jornada pela diversidade e pela inclusão, que é marcada hoje com esse primeiro de muitos diálogos inclusivos. No ano passado, a Kinross contratou a consultoria gestão Kairos, que fez uma análise, uma estratégia e deu um panorama da diversidade dentro da empresa, traçando formas de alcançarmos mais diversidade e mais inclusão. Esse é um caminho que se inicia e o objetivo desse evento hoje é começar essa conversa com a presença de todos e todas, empregados e empregadas da Kinross, para debatermos esse tema tão importante, por um Brasil melhor e por uma Kinross também melhor, com mais acolhimento, com mais equidade, com mais diversidade, com mais inclusão. Além disso, a Kinross assinou a Carta Compromisso da Women in Mining, ou em inglês, Mulheres na Mineração. E muito importante lembrar, uma das coisas que a gestão Kairos trouxe também foi a sugestão de implementação de um comitê multidisciplinar, que já está em funcionamento. Além de tudo isso, hoje também, para começar essa conversa, a gente vai celebrar também a indicação de uma liderança da Kinross como uma das 100 mulheres mais importantes no setor mineral do mundo. Vocês já sabem de quem eu estou falando, né? É a Ana Cunha, que está lá no estúdio em BH. A Ana é diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross, e ela está acompanhada lá no estúdio do Eduardo Magalhães, que é diretor de RH, TI e Suprimentos. Sejam bem-vindos, Ana e Eduardo. Se apresentem, deem suas boas-vindas para todo mundo que está nos acompanhando pelo Zoom. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos os nossos colegas que estão aí do outro lado da telinha, aqui em Belo Horizonte, Paracatu, Caçu, Cachoeira Alta. É uma alegria hoje estar aqui nesse evento, né? Acho que é um marco nessa nossa jornada da discussão da diversidade e da inclusão. É só um primeiro encontro, mas vai ser um dia muito importante para as nossas reflexões, né, Eduardo? Com certeza, Ana. Queria também dar as boas-vindas aqui à Marina, você, aos colegas que estão assistindo aí remotamente, né? Nesses tempos de pandemia, uma ferramenta que ficou tão comum para nós. E é bom que a gente pode amplificar a nossa voz e falar com o pessoal de BH, de Caçu e de Paracatu, todo mundo junto e ao mesmo tempo. Nós estamos aqui hoje para dialogar, afinal de contas. Com certeza. É isso aí. Então, bora começar essa conversa? Antes disso, eu queria lembrar, infelizmente, essa primeira conversa, se não fosse a pandemia, ela estaria acontecendo com todas juntos, a gente estaria interagindo e trocando com cada um de vocês que está aí atrás da telinha. Infelizmente, isso não é possível, mas a gente quer a participação de vocês, a gente quer que vocês interajam, reajam aí com os emojis, o joinha, as palminhas. Podem abrir a câmera, abram a câmera se puderem, se tiverem essa possibilidade no momento. Vocês vão aparecer lá no nosso estúdio em BH, na plateia virtual. A gente quer contar com a participação de cada um de vocês em Belo Horizonte, em Paracatu, em Caçu e em Cachoeira Alta. E também uma dica, coloca como tela principal o Zoom para não ficar aquelas caixinhas e atrapalhar a visualização do nosso evento. Então, participem. Bom, antes da gente começar, 2 avisos importantes. Quando a gente está falando de um tema novo, algo que a gente não conhece, né, um tema com o qual a gente não tem familiaridade,
uma novidade pra gente, é muito comum ter dúvidas, cometer erros e tudo bem. Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, errar não é um problema. O importante é perguntar. Uma dúvida às vezes muito comum: nossa, como você quer que eu te chame? A pessoa vai responder como ela quer que você a chame. Ah, eu me chamo Marina, eu me chamo João. Bom, então é a Marina, é o João. Sempre pergunte, sempre questione, porque é assim que a gente aprende. Quando a gente está falando, por exemplo, de orientação sexual, uma sopa de letrinhas, né? Preciso saber cada letrinha? Não. Preciso aprender a fazer perguntas, a respeitar e a ouvir. Assim, a gente sempre segue aprendendo. E, de novo, tá tudo bem errar. Um segundo aviso importante. O debate de hoje, ele toca muitas vezes em pontos e feridas que mexem com a experiência, com as experiências e vivências de cada um, de cada uma. A gente não sabe a história de vida de cada um que está conosco na equipe. Então, se você precisar tomar uma água, pode rir, pode chorar, pode levantar um pouquinho para respirar. Muitas vezes essas conversas trazem gatilhos de experiências que infelizmente foram traumáticas, ou de discriminação, ou mesmo de violência. Então tá tudo bem sentir algum incômodo. Esse debate é para isso mesmo, é para a gente começar essa conversa, para a gente provocar esse diálogo, um passinho de cada vez e, de novo, não tem problema errar. Mas, afinal de contas, do que a gente está falando hoje? O que é diversidade? Bora ouvir minha querida amiga Liliane Rocha, que é a CEO e a fundadora da consultoria Gestão Kairos, que foi contratada pela Kinross para traçar essa jornada com a gente, falando um pouquinho sobre o que é diversidade. Oi pessoal, meu nome é Liliane Rocha, eu sou CEO e fundadora da Gestão Kairos, uma consultoria de diversidade e sustentabilidade, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje sobre diversidade e inclusão. O que é diversidade? É difícil, né, pensar um pouco sobre esse assunto, tem vários conceitos que estão falando por aí, mas eu gosto de dizer que diversidade é representar dentro da empresa a demografia da sociedade brasileira. São 220 milhões de brasileiros, 52% de mulheres, 56% de negros, 7 ou 24% de pessoas com deficiência, cerca de 10% de pessoas homossexuais, segundo a escala Kinsey da década de 50, e por aí se vai. Quando a gente olha para dentro da estrutura da Kinross, a gente tem representatividade da demografia da sociedade brasileira no quadro funcional, na alta liderança, e é importante também a gente falar sobre quanto diversidade é um atributo de vantagem competitiva. Então tem um estudo da McKinsey, Diversidade como Alavanca de Performance, foi lançado em janeiro de 2018 e mostrou que aquelas empresas que têm mais diversidade entre homens e mulheres na alta liderança têm até 23% mais propensão à lucratividade. E aquelas que têm diversidade étnico-racial também na alta liderança têm até 33% mais propensão à lucratividade. Então vem com a gente, vamos falar sobre diversidade, vamos falar sobre inclusão e vamos refletir sobre como podemos ser líderes ainda mais inclusivos no nosso dia a dia. É isso aí, Liliane. Vamos refletir juntas e juntos. O Brasil é um país enorme, super diverso e super plural. Apesar de sermos todos iguais, enquanto seres humanos, de pele, carne e osso, com um pulmão que respira, com um coração que bate, nós também somos muito diferentes entre si. Quando eu falo para você, imagina a figura de um homem ou imagina a figura de uma mulher, eu consigo descrever toda mulher e todo homem que existe no Brasil ou que existe dentro da Kinross? Claro que não. Existem mulheres e homens jovens, idosos, brancos, negros, indígenas, pessoas com deficiência, heterossexuais, gays, lésbicas, trans, pessoas que vivem no campo, pessoas que vivem em uma comunidade ribeirinha, pessoas que vivem na cidade. Na cidade, quem vive na periferia, quem vive no centro, regiões do Brasil que são diferentes, que têm culturas diferentes, diversas religiões, diversas origens. Então, somos obviamente
um leque de pluralidade e de diversidade. E as nossas instituições, as nossas corporações também têm que refletir o quão colorido é o nosso país. Para falar de diversidade de um jeito muito simples, eu gosto de dar um exemplo da floresta amazônica. Imagina se a floresta amazônica fosse uma floresta só de pinheiros, só pinheiros. Ela não seria a riqueza, o pulmão do mundo, ela não teria a maior biodiversidade em fauna e flora do planeta. Ela não seria uma riqueza e um potencial farmacêutico e cosmético que ela é. Quando a gente tem diversidade, a gente tem riqueza. Eu queria convidar agora direto de BH a Ana e o Eduardo para contar pra gente, para vocês, qual a importância de ter diversidade na empresa. Bem, e a Liliane também, né? Especialmente quando ela cita o atributo da vantagem competitiva e a gente olha para o negócio, está intrínseco que falar de diversidade e inclusão e mais do que isso, ter ações propositivas nesse sentido, hoje não faz mais sentido que elas não existam dentro das organizações que querem se manter vivas no nosso século, nos nossos tempos, né? Isso está na pauta dos investidores, nas rodas de negócio, todos os stakeholders de uma grande corporação estão interessados nesse assunto. Agora, se a gente for além disso e pensar no papel social também das organizações, a gente não pode esquecer que, no final das contas, problemas estruturantes como esse precisam ser resolvidos coletivamente. E, nesse sentido, todo mundo na sociedade tem um papel. E as organizações privadas têm um papel importante de aceleração dessa mudança. Você não acha, Eduardo? Com certeza, Ana. E do ponto de vista da nossa empresa, a Kinross é uma empresa dirigida por valores muito claros, né? Muito claros. E o primeiro desses valores são pessoas em primeiro lugar. E nós vivemos esses valores, nós vivenciamos isso no dia a dia. Então, é essencial a questão do respeito, respeito às diferenças, respeito à diversidade. Para mim, é o primeiro ponto que a gente sempre deve estar lembrando. O segundo ponto é a questão de talentos. Como recursos humanos, eu quero ter sempre os melhores talentos sem colocar nenhuma barreira para esses talentos. Então, eu não posso colocar uma etiqueta e não querer alguém porque ele seja de um grupo de diversidade, né? Isso não é barreira para impedir. E, de fato, isso é que a gente está abraçando. E, por fim, hoje se fala muito no mundo atual de diversidade, de inovação. E a diversidade favorece muito essa visão, uma vez que você tem visões diferentes e essas visões diferentes provocam boas discussões e te levam às melhores respostas para os problemas do dia a dia. Sem dúvida. Isso aí, Ana e Eduardo, muito obrigada. Tá no DNA da Kinross, pessoas em primeiro lugar. E as pessoas são diferentes, cada um tem as suas particularidades. Agora, a gente vai começar um diálogo com vocês. Esse é o primeiro Diálogos Inclusivos com a participação de todas e todos os funcionários da Kinross. E a gente quer ouvir o depoimento de funcionários e funcionárias sobre os temas que a gente está debatendo aqui hoje. É conhecendo a história de alguns de vocês que nos acompanham pelo Zoom que a gente vai fazer essa conversa e esse diálogo hoje. Eu, Marina, tive o privilégio de nascer com audição. Exatamente porque eu tenho audição, eu também posso falar perfeitamente. Isso é um privilégio, porque muitas pessoas não tiveram esse mesmo privilégio. Isso não quer dizer que pessoas com deficiência sejam menos capazes. Não, de forma alguma. O problema é que nós não estamos preparados para a diversidade de corpos que existem. A gente não tem rampas em todos os lugares, a gente não tem... Nem todo mundo sabe, por exemplo, a linguagem de sinal ou as libras. Eu mesmo, recentemente, dei uma palestra de inclusão e fui batizada batizada em Libras. Vocês sabiam disso? Que todo mundo é batizado em Libras e tem um sinal para o seu nome? Meu nome é esse aqui, em Libras. E esse batismo, ele só pode acontecer por alguém, por uma pessoa com deficiência, por alguém que é surdo ou surdo-mudo. Você convive com pessoas que são surdas mudas ou mudos? Já foi batizado? Já teve essa experiência? Só assim a gente pode conhecer as particularidades
os obstáculos que outros corpos passam. Para isso, a gente vai ver o depoimento de superação da Esther Barros, assistente administrativa na Kinross. Me chamo Esther, eu sou deficiente de intelectual e perda auditiva. A Kinross fez a parceria Perapai, pelo curso assistência de administrativo lá. Aí foi selecionado entrar na Kinross. Achei muito bom. Fiquei com medo também. É primeiro meu serviço, que eu fiquei assim, pensei eu não ia dar conta de trabalhar, conseguir as coisas, a dificuldade que eu tenho tenho dificuldade na escrita, como eu falo, como eu escrevo, como eu ouvo. Assim, fiquei muito medo para eles. Aí eu falei assim, coloquei positiva. Eu dou conta, eu consigo, eu posso. Aí eu mostrei, procurei coisa nova, saber, fazer as perguntas, vi hoje que eu dou conta, fazer trabalhar, eu trabalho, minha atividade. Obrigada, Esther, por compartilhar a sua história aqui no nosso primeiro Diálogos Inclusivos. As pessoas com deficiência, assim como as pessoas sem deficiência, não são todas iguais. Cada uma tem as suas particularidades, cada uma tem seus sonhos, suas inspirações. Também desejam estudar, trabalhar, formar família, amar, ter sucesso, serem felizes. Mas como elas conseguem alcançar seus objetivos se tudo para elas é mais difícil? Ir de um lugar para o outro, se comunicar, pegar um transporte, participar de um processo seletivo, conhecer outras regiões. Isso não é culpa das pessoas com deficiência, mas sim de uma sociedade capacitista, que não está pronta para incluir todo mundo. Num passado não tão distante, sombrio da humanidade, pessoas com deficiência eram excluídas e segregadas. Isso está no passado, isso acabou. A palavra de ordem é inclusão. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou jogar a bola de volta lá para o Eduardo em BH, porque enquanto gestor de RH, ele tem bastante para falar sobre isso. E processos para ter uma inclusão das pessoas com deficiência, né? Primeiramente, eu queria dizer que todas as vagas que a gente tem aberto, elas sempre são bem-vindas para as pessoas com deficiência, a aplicação nessas vagas. E nós temos programas também de desenvolvimento dos líderes, dos próprios empregados, quem trabalha no dia a dia com as pessoas com deficiência, os PCDs, em como ajudá-los no dia a dia. De uma forma geral, eu gosto muito de falar que o foco não deve ser na deficiência, mas na capacidade dessas pessoas. No ponto de vista das deficiências, nós precisamos diminuir as barreiras, seja de acessibilidade, seja de comunicação, como você falou, seja de educação, e desenvolver os PCDs da mesma forma, nos mesmos programas que a gente tem para os outros empregados. A gente faz isso de uma forma natural. E focar sempre na questão das capacidades que eles têm, que muitas vezes são capacidades muito acima da média para determinadas funções e tarefas, né, Ana? Sem dúvida, até porque nós todos temos talentos diferentes, né? Mas quando a gente coloca diferente sobre uma perspectiva do que é normal ou não, a gente põe uma miopia nessa visão, né? Achando que o que é normal é o que é você e não o outro. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma oportunidade muito grande nesse sentido. É sobre isso. Se todo mundo na equipe é exatamente igual, pensa exatamente igual, como que a gente consegue chegar em soluções inovadoras, em estratégias diferentes e assim alcançarmos um resultado mais eficaz e talvez uma solução que, se todo mundo fosse igual, a gente não pensaria juntos e juntas. É por isso que, como a Liliane disse lá no começo, as empresas com mais diversidade lucram mais, não à toa, né? Sem contar que quando o ambiente de trabalho é acolhedor, é respeitoso para
todos e todas, todo mundo fica mais feliz e o desempenho da equipe vai sempre melhor. Bora ouvir o depoimento de vocês que nos acompanham sobre isso? Agora a gente vai conversar com o Osmar Ferreira, que é supervisor sênior de meio ambiente. Ele vai contar um pouquinho a experiência dele como gestor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Osmar, sou supervisor de meio ambiente. Quando falando desse tema, eu fico muito feliz até de poder estar aqui falando sobre esse tema, porque já faz 5 anos que eu trabalho com 3 pessoas que trabalham comigo no Viver de Mudas. Olha, a base de relação com o pessoal com deficiência, a primeira coisa que você tem que ter é respeito. A primeira coisa que você olha é o respeito, porque eles nos respeitam com muita seriedade. E quando a gente vai para o local de trabalho, quando todos são treinados, e o que a gente tem que observar no primeiro momento são o que cada um tem de melhor, porque todos têm uma atividade aqui ou um outro assunto ali que eles vão desenvolver muito bem. Então, no primeiro momento, o que a gente precisa é ter respeito, observá-los, acompanhá-los e principalmente conversar sempre. Aí vai chegar um ponto que você vai ver qual que é a forma que a gente vai poder desenvolver o melhor trabalho com eles. Então, assim, no final das contas, o que a gente precisa é enxergar isso, ter uma boa relação e ser aberto, ter uma comunicação muito aberta com eles. Obrigada, Osmar, pela participação no nosso primeiro Diálogos Inclusivo e pelo trabalho. Bom, vamos continuar essa conversa. Desde que a gente nasceu, quando a gente liga a TV, a gente assistiu aquela propaganda de margarina que mostra uma família feliz no café da manhã. A gente assistiu várias novelas e em todas elas o padrão estético é sempre o mesmo. Jovens, brancos, um homem, uma mulher, bonitos, ricos, sarados. Mas será que toda a família no Brasil se parece com essa? Gente, 53% das famílias brasileiras são compostas apenas pela mãe e pelos filhos. São quase 6 milhões de brasileiros que sequer têm o nome do pai na certidão de nascimento. E esse padrão do que é feminino ou do que é masculino? Será que mulher só pode usar vestido? E se eu não gostar de vestido? E se eu for homem e não gostar de futebol? Não pode? Claro que pode. Talvez eu goste de outro esporte, talvez eu goste, sei lá, de balé. Isso não importa, cada um gosta de uma coisa e todos temos o direito livre de amar e de exercer as nossas escolhas, sem julgamento e sem discriminação. Às vezes a gente parte de padrões que são já pré-determinados na nossa cabeça. Um homem falou meio fino e aí a gente acha ele fraco. Uma mulher falou mais grosso e aí porque ela é firme e assertiva, ela é vista como controladora e durona. Esses preconceitos estão em todos nós, mas nem por isso eles precisam virar discriminação. Vamos falar um pouquinho sobre diversidade sexual e de gênero. Eu tô casada há 10 anos com a minha esposa, mas nem sempre eu tive o direito de fato casar no papel ou de adotar filhos. Isso mudou de tempos para cá. Uma parte da população brasileira não podia exercer a cidadania do amor e de formar uma família. Bom, aí você pode dizer, poxa, o mundo ficou muito chato, ninguém pode falar mais nada, tudo é mimimi. Pode sim fazer piada, pode sim brincar, pode sim ter um ambiente de trabalho solto e leve, descontraído. Mas quando a sua piada, o seu comentário sobre o corpo, sobre o cabelo, sobre o jeito, machuca a outra pessoa, aí não tem graça, aí não é legal. E não cabe a quem fez a piada ou o comentário decidir se aquilo machuca ou não. E sim para quem o comentário foi dirigido. A gente não sabe quais são os limites do outro e da outra, do que ela passou na vida, de qual é a história dela, que para ela ter conseguido chegar aonde ela chegou e para amar quem ela ama e exercer também o seu direito de formar família. Eu queria convidar agora
o depoimento da Carol Amorim. Ela é chefa do Departamento de Comunicação e Comunidade. Eu acho que a parte que eu represento aqui é a questão da... Não sei se eu falo opção sexual, que na minha cabeça, na verdade, é uma condição sexual. Ninguém opta por isso. Você se aceita ou não se aceita. Talvez a Ana tenha sido a primeira pessoa, junto com a Bárbara, inclusive, que naquele momento que eu estava pensando em que roupa que eu ia usar no evento de 25 anos da Kim Ross, e aí, numa conversa com a Ana, ela falou assim, ué, compra uma roupa que você se sinta bem. Eu falei, mas poxa, tem que ser assim. Ela falou, mas quem disse que tem que ser assim? E aí parece que, sei lá, abriu alguma coisa assim na minha cabeça e disse, pois é, quem disse que tinha que ser assim, né? E aí foi tão prazeroso. E em Brasília, ver roupa. Acho que eu nunca tinha sentido tanto prazer em escolher roupa como dessa vez. Parece até piada. São muitos passos que você tem que dar, de você se enxergar, de você se aceitar, de você se assumir e de você viver sem culpa, de você viver com orgulho de você mesma, né? Sem vergonha, sem achar que você vai agredir ninguém só porque você teve a audácia de mostrar quem você é. Emocionante, né? Obrigada, Carol, pela coragem, pela força. Eu não canso de me emocionar, eu já tinha visto o vídeo antes, porque querendo ou não parece simples, mas é toda uma história. Isso me faz lembrar de uma experiência que eu vivi. Quando eu tinha 10 anos, eu cortei o cabelo bem curtinho, assim, saí do cabeleireiro toda feliz, me achando o máximo. Aí cheguei na escola e ouvi as coisas mais horríveis que vocês podem imaginar. Levei xingamento, o Joãozinho, caminhoneira, sapatona. Eu tinha 10 anos, eu nem sabia o que significava isso. Eu levei 10 anos depois disso para cortar o cabelo curto de novo. Vocês acreditam? Então, esses traumas, às vezes, eles trazem outras histórias. Não à toa, de acordo com a Universidade de Colômbia, os jovens LGBTs têm 5 vezes mais chance de cometer suicídio do que aqueles jovens que não são LGBTs. Ana, você que está aí acompanhando no estúdio em Belo Horizonte, como é para você ouvir esse depoimento da Carol? Esse vídeo 100 vezes que eu vou me emocionar. Primeiro, eu acho que ele me toca em duas coisas bastante diferentes. A gente entender que a gente tem que sair desse nosso lugar narcísico, de que a gente é o referencial e nunca pensar o que passa pela cabeça do outro, o que é a dificuldade do outro, né? E a segunda coisa, eu acho que é agradecer a Carol mesmo, assim, eu tenho muita alegria de poder trabalhar com a Carol e ouvir ela falando isso. O que eu quero dizer, na verdade, é que, assim, ela me dá a oportunidade todos os dias de ser uma líder mais inclusiva, né? De sair da minha bolha, de entender que eu posso ser melhor todos os dias, repensar que o mundo ele é bastante plural e que os lugares não precisam ser prisões, né? Que a gente possa, de fato, ter lugares onde a gente se sinta bem. E se ela se sente bem hoje no nosso ambiente de trabalho, eu também me sinto bastante feliz de poder estar conjugando esses princípios todos os dias, né? Acho que não deve ter nada mais aprisionador do que você pensar todos os dias que você precisa performar alguém que você não é, que é a nossa essência, né? Ser quem a gente é. Então, Carol, muito obrigada pelo teu depoimento e por me fazer melhor todos os dias. É sobre isso, né? Às vezes coisas simples, como a naturalidade de comentar como foi o seu final de semana com a sua família, a sua família homoafetiva, com a mesma naturalidade que seus colegas heterossexuais comentam sobre as suas vidas no final de semana ou na noite anterior. É sobre esses pequenos detalhes que fazem a gente criar um ambiente de mais respeito e de mais acolhimento para todas as diferenças. Infelizmente, lá fora da Kim Ross, o Brasil é o país que mais mata LGBTs
do mundo. E esse é um ranking do qual a gente não tem orgulho. Fazer um compromisso, fazer essa jornada pela diversidade é também se responsabilizar pela mudança de paradigma que a gente quer ver para os nossos adolescentes e para o futuro deles, para que com eles não aconteça o que acontece com tantos jovens que sofrem bullying pela sua orientação sexual, por se identificarem como transexuais, as travestis, que hoje são as mais assassinadas no mundo, né? O Brasil é o maior, tem o maior índice de transfeminicídio do mundo. É sobre isso, é sobre diversidade e respeitar, né, cada um. Marina. Assim. Oi, claro. Posso só fazer um complemento? Pode, Ana. Outro dia eu vi uma conversa que me fez pensar muito sobre a diferença de uma coisa que pra gente é muito cotidiana, né? De um colega de trabalho que é homossexual, e ele falou assim, olha, enquanto você está preocupada com a sua carreira, com o curso que você vai fazer, com como a empresa está tratando as suas oportunidades, eu estou gastando meu tempo me preocupando em como eu vou esconder quem eu sou aqui dentro. Isso me fez pensar muito, assim, me deixou muito triste como que a gente consegue ser tão cruel nos ambientes institucionalizados, né? As consequências, Ana, elas são gravíssimas, né? Eu trabalho muito com adolescentes, e também com educação de adultos, e a gente vê situações de discriminação em que a gente tem, e não estou falando só de jovens, estou falando de pessoas adultas, né? Isso causa muita dor. Então, por exemplo, distúrbios alimentares, crises de ansiedade, crises de choro, muita insônia, o excesso de sono, depressão, síndrome do pânico, ideias suicidas, automutilação, algo que a gente vê muito nos jovens se reconhecendo e se identificando como, né, do outro gênero ou como não o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, né, se identificando como uma pessoa trans, é realmente um processo que pode ser muito dolorido. É por isso que a gente sempre, quando tiver dúvida, pergunta porque é assim que a gente vai aprendendo e principalmente escutando e desenvolvendo empatia. Quando a gente tem, todo mundo ganha, né? Quando a gente não tem um empregado, uma empregada passando por essa tristeza, por essa dor, né? Tendo que fazer todo esse esforço para performar uma pessoa que ele não é, que ela não é, que não é ele natural, ele não está nem conseguindo, né, concentrar tanto quanto ele deveria no trabalho. É por isso que quando a gente tem respeito, a gente tem uma equipe sempre mais diversa. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma bagagem, cada um tem o que ensinar e o que aprender. E é para isso que eu quero agora chamar o depoimento do Alessio Coimbra, que é assistente de monitoramento da barragem. Eu tenho 52 anos, vou fazer 53, dia 5 de dezembro, e fui contratado pela Kinross dia 29 de junho de 2020. Eu pensava que essa idade minha era um obstáculo para mim não passar para Kinross, para não fazer essa mudança. Minha família está muito satisfeita com a minha conquista. Não é minha, delas também. E agora eu vou fazer 53 anos, dia 5, sábado. Eu não quero presente, eu ganhei um presente que foi... Tem chegado as pessoas novas que têm que me ensinar, mas eu também tenho contribuído muito com o meu tempo de serviço, com a minha experiência. Eu tenho ajudado muitos mais novos também. Tecnologia eles me ensinam, mas o que é de campo, o que é o meu serviço do dia a dia, eu contribuo bastante. Tudo que eu pego, eu sou capaz de fazer, eu vou aprender, eu vou conseguir, eu posso. Minha idade não é um obstáculo para mim, sempre toda coisa que eu consigo, que eu tento, eu consigo fazer. O negócio tá emocionante aqui hoje, hein, gente? Muitas emoções, é isso aí. É para isso que a gente está fazendo esse primeiro evento Diálogos Inclusivos, para começar essa conversa, para reconhecer a diversidade, para pensar como cada um tem sua história, o que ensinar e o que aprender. São experiências diferentes, vivências diferentes. Humildade para ouvir, humildade para
falar. Obrigada, Alessio, pela sua participação aqui no nosso evento, pelo seu depoimento. Eduardo, fala um pouquinho pra gente aí da riqueza de ter diversidade de gerações em uma equipe. Então, Marina, é um ponto muito importante, muito interessante, né? Assim como o Alessio, nós temos muitos empregados que estão aí acima dos 50 anos. Inclusive esse que vos fala, em breve estarei fazendo parte aí dessa lista. E eu digo isso com muita felicidade e tranquilidade, porque hoje a gente tem a idade média dos nossos empregados 37 anos. Mas nós temos, com certeza, entrando, né, muitos da geração X, Y, Z, os millennials, e a forma de pensar e comportar dessas gerações, elas são diferentes. E aí é que você vê a força da diversidade. Você ter a experiência de um lado, a energia, a cabeça que pensa diferente do outro, e eu acho que nenhuma combinação iria funcionar melhor do que a mistura dessas gerações, desses pensamentos e visões diferentes. E isso é que faz a gente andar para frente. Ana? Concordo plenamente, Eduardo. Agora, puxando a sardinha para o meu lado, trazendo aqui para o recorte das mulheres, né? Esse etarismo, ele é ainda mais difícil para a gente, né? Porque desde cedo, parece que nasce contra o tempo. Tudo é anti-idade, é creme anti-idade, é não sei o que anti-idade, é para parecer mais nova. Enquanto para o homem, né, é igual vinho, né? Tipo, quanto mais velho, diz que está melhor. Essa construção errada, né, da idade e dessa luta pela juventude, ela acaba colocando esses profissionais num lugar de menos competitividade. Então, quando a gente escuta um colega de trabalho falando dessa oportunidade que ele teve, desse trabalho que ele exerce nesse momento da vida dele, é bastante inspirador. A gente entender que realmente a gente está na flor da idade quando a gente faz 50 anos, cheio de capacidade, com a cabeça a mil e não tem por que parar de trabalhar, né? Ana, e só fazendo um gancho aqui, sabe, Marina, tocando num ponto importante. Nós temos que nos preparar, e assim como a gente sempre ouviu isso, né? Nós estamos morrendo, felizmente, cada vez mais tarde, né? A idade da população, a população está envelhecendo numa média, mas envelhecendo com saúde. E isso é muito importante, todo mundo lembrar que a gente tem que tomar conta da nossa saúde. Esse ano da pandemia, eu acho que favoreceu as pessoas, pelo menos, a refletirem sobre isso. Se não conseguiram colocar em plano por conta das restrições, assim que a gente tiver uma situação mais normalizada, eu estou chamando a todos os colegas aí para ter uma vida mais saudável, porque é muito importante esse balanço entre energia e experiência. E quanto mais tempo a gente tem, mais experiência, é só cuidar da energia para a gente ter uma vida tranquila para frente. Isso aí. Bom, a gestão Kairos trouxe um diagnóstico super bacana sobre o nosso ambiente corporativo, sobre a Kinross. A média de idade entre os nossos empregados é de 37 anos. Assim como o Alessio, temos muitos empregados na faixa dos 50. Esse ano mesmo, tivemos empregados veteranos completando 35, 40 anos de Kinross. Isso é muito motivo de orgulho para nós. Esse diagnóstico traz esse retrato da diversidade, de onde a gente começa e de onde a gente pode chegar. A gente falou de diversos marcadores sociais da diferença aqui hoje já. A gente falou de idade, de geração, a gente falou de pessoas com deficiência, a gente falou um pouquinho de orientação sexual e identidade de gênero. E agora a gente precisa falar um pouquinho mais sobre a nossa diversidade étnico-racial. E essa é uma responsabilidade imensa, principalmente para nós, pessoas brancas. Vamos lembrar que o racismo não foi criado pelas pessoas negras, e sim, infelizmente, por nós, pessoas brancas. Nós precisamos nos reconhecer, nos entender enquanto pessoas que são recortadas pelo entendimento do não, da não racialidade.
a gente é importante a gente pensar, né? Isso é muito, nesse debate, gente, é muito importante a gente falar uma coisa, né? A gente não está em nenhum momento dizendo que você, o que eu estudei em escola pública, que eu não tenho mérito por chegar onde eu cheguei. E sim, eu tenho mérito, eu me esforcei, eu tenho uma história. O que a gente está dizendo é simplesmente parar para pensar que tem certos obstáculos pelos quais, porque eu sou branca, eu não passei. Eu nunca fui perseguida num supermercado pelo segurança, ou deixei de ser, me olharam torto dentro de uma loja no shopping porque eu estava de havaianas, boné e camiseta. Eu nunca fui parada numa blitz. Esses são privilégios raciais, isso não acontece com as minhas colegas negras. É importante lembrar que, de acordo com o IBGE, quando a gente está falando de pessoas negras, a gente está falando de população preta e parda, que é a maioria da população brasileira. Um levantamento de 2020 mostrou que a maioria das pessoas pretas e pardas ocupam posições operacionais, quase 50%, e técnicas, cerca de 11%. Percentuais muito superiores àqueles de brancos, indígenas e amarelos. Vamos ouvir agora a história do Reginaldo Caldas, supervisor sênior de melhoria contínua e sua trajetória na Kinross. Olá, eu sou Reginaldo Caldas, paracatuense, sou o marido da Lu, a Lu cabeleireira, pai da Laura Vitória e do Gustavo. Eu estou na Kinross há 20 anos, comecei o trabalho aqui como assistente de serviços gerais, né, por uma empresa contratada, e atualmente ocupo a função de supervisor sênior de melhoria contínua. Eu tenho muito orgulho da minha história, olhar para trás e ver os caminhos que eu percorri, os caminhos que eu escolhi. Isso faz de mim uma pessoa realizada. Eu acredito que o mais importante disso tudo é fazer aquilo que gosta, fazer aquilo que realmente dá uma razão aí para a gente acordar e vencer os desafios de cada dia. Se eu puder deixar um legado, que seja para os meus filhos, que eles possam se inspirar na minha história para escrever a própria história deles e que eles se sintam realizados assim como eu me sinto. Obrigada, Reginaldo, pelo seu depoimento, pela sua participação aqui no nosso primeiro Diálogos Inclusivos. É sobre isso, né? A gente não tem como negar. E novamente, né, gente, não é vitimismo, não é mimimi. A gente consegue auferir essas estatísticas, esses dados, eles são observáveis. As mulheres brancas, por exemplo, nós, mulheres brancas, ganhamos cerca de 41% a mais do que as mulheres negras no Brasil. A gente precisa falar sobre isso. Quando a gente está olhando, por exemplo, para as questões de segurança pública, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica no Brasil. E os jovens negros, as maiores vítimas, né, de homicídios no ambiente público, né, no espaço público. Então, eu queria convidar a Ana para falar um pouquinho, né, da responsabilidade corporativa que a gente tem no enfrentamento dessa desigualdade de poder gigantesca, essa desigualdade de privilégios, né, entre pessoas brancas e pessoas negras, pretos e pardos no Brasil. A gente parece que parte, mas não parte do mesmo lugar. Parece que nessa corrida alguns estão saindo na frente, e o acesso de outros a cargos de liderança, o estudo de qualidade, a moradia de qualidade é mais difícil. Então, Ana, fala um pouquinho pra gente sobre a importância da presença de pessoas negras nos cargos de liderança. Marina, tem quanto tempo para falar sobre isso? 2 horas? 3? Porque esse é assim, como todos os recortes, mas acho que é um assunto que rende muita conversa, porque eu vou usar uma palavra, mas ele ainda é indigesto para a gente, né? Para a nossa sociedade, para esse país racista onde a gente vive. Então, a gente tem uma questão histórica, primeiro, que precisa ser compreendida, precisa ser estudada, que é para a gente entender de fato que não é mimimi, que não é meritocracia necessariamente você estar numa posição de privilégio ali que você conquistou. Sim, como você falou, a gente se esforça, a gente faz a nossa parte. Mas eu não acho razoável dizer, por exemplo, que só eu me esforcei para estar no lugar que eu estou, né? E se eu for
fazer aqui um relato da minha trajetória. A partir do momento que eu adentro a universidade, aos 18 anos, desse momento para frente eu fui cada vez mais me afastando da população negra, que não estava na minha casa, né? Então, eu deixei de fazer amigos negros, na grande maioria, simplesmente porque esses espaços não estavam adentrados por essas pessoas. Eu tive muito privilégio, eu estudei com muitas políticas públicas, desde do ensino médio até a universidade, eu acho que isso faz muita diferença, né? Então, quando a gente olha para as instituições e pensa na responsabilidade que uma empresa tem, de novo, voltando naquela questão que é estrutural e é responsabilidade de todo mundo enfrentar, as empresas têm mais mecanismos, conseguem propor ações afirmativas num prazo de tempo e com mais eficiência do que o Estado, porque o ambiente delas é menor e propicia isso. Então, a gente precisa entender, sim, que não é razoável você olhar para o lado e não ver uma pessoa como você. Em muitos momentos da minha trajetória, eu me senti muito sozinha, com a minha voz sendo pouco ecoada, porque é difícil você falar sobre uma coisa que o outro não entende, porque ele não está na tua perspectiva. E a gente tem uma mania no Brasil de dizer que o racismo, assim, que não tem racismo, né? Então, assim, as diferenças, elas são causadas por uma desigualdade social e não racial. Só que a desigualdade social, ela tem cor, né? Ela tem cor no Brasil. Se você for olhar os números de violência, quem está no topo da pirâmide? A gente ocupa o topo da pirâmide, as pessoas pretas, né, e pardas, elas só ocupam o topo nos índices de violência, né? Cada 23 minutos morre um menino negro. Se você olhar a população carcerária brasileira, ela é predominantemente preta e parda. Agora, nos lugares de poder, esses números eles são completamente opostos, né? Se você pegar a pesquisa do Ethos, por exemplo, mostra que entre as 500 maiores empresas do Brasil, menos de 1% é representado por mulheres negras em cargos de alta gestão. Então, tem muito desequilíbrio, né? A gente não pode achar que isso é uma questão social apenas. Isso tem um recorte racial muito grande que é transpassado por todos os outros, né? Inclusive o social, o de renda, o de gênero, enfim. Então, nesse sentido, se a gente não admite que a gente tem um racismo intrínseco à nossa formação, a gente não vai avançar, a gente não muda, o que a gente não olha de frente, não admite, não incorpora, a gente não gera mudança, né? Porque a gente fica renegando o tempo todo. Então, por mais indigesto que seja, essa é uma discussão que está posta, que precisa ser encarada, e as políticas afirmativas e inclusivas precisam ser feitas pelo poder público, antes de mais nada, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de abrangência, mas pelas instituições privadas também, acima de tudo, pela sua forma e o poder de aceleração de mudança. É isso, né? Começar esse debate e nos auto-implicarmos também, né? Nos responsabilizarmos. Eu sei que é difícil a gente se reconhecer, ver nós, pessoas brancas, enquanto responsáveis pelo racismo, né? Nos reconhecermos como racistas, né? Homens se reconhecerem enquanto machistas e mesmo mulheres enquanto reprodutoras do machismo. Muitas vezes a gente fala, né? Ai, nossa, essa roupa ficou péssima nela, tá fora do peso, faz um comentário sobre o cabelo. A gente também foi educada nessa mesma sociedade em que homens e mulheres são tratados de forma desigual, negros e brancos são tratados de forma desigual. Então, a transformação que a gente quer ver na sociedade, a transformação que a gente quer ver por diversidade e inclusão no outro, a gente tem que começar com a gente, botando a sandalinha da humildade, calçando a sandalinha da humildade, descendo do salto e olhando para o espelho. Quantas para nós, eu faço essa pergunta para as pessoas brancas, né, que nos acompanham pelo Zoom, e me faço essa pergunta sempre enquanto pessoa branca, quantas pessoas, né? A pessoa fala, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, eu já namorei, eu tenho família. Não é sobre isso, né? Se você não tem, se você não é lido enquanto uma pessoa negra, você não passou por essa discriminação, né? Isso não significa que você não possa entendê-la. Então eu lhe pergunto para você que, assim como eu, também está tentando desconstruir o seu próprio racismo e se auto-implicar na luta antirracismo, quantas pessoas negras já frequentaram a sua casa antes da pandemia, né? Para jantar com a sua família, para ter um momento de lazer, né, de descontração, e não para prestar algum serviço ou para limpar a casa, né? A gente tem que se perguntar isso. E é nesse gancho, gente, que eu quero caminhar para o encerramento desse Diálogos, fazendo uma homenagem. A gente tem um reconhecimento à Ana,
Cunha pela sua nomeação. É um reconhecimento global. Ela foi nomeada pela Women in Mining, como eu disse, né, em inglês, Mulheres na Mineração, como uma das 100 mulheres mais inspiradoras no setor mineral do mundo. E agora a gente vai ver uma homenagem que a gente preparou para Ana por essa vitória, que é orgulho da Kinross. Meu nome é Ana Cunha e eu trabalho há 22 anos no setor mineral. Eu tinha muito claro para mim quando eu me formei que eu queria trabalhar numa empresa que tivesse um sistema de gestão robusto. Determinação. E a oportunidade que apareceu para mim naquele momento foi o setor mineral no estado do Pará. É uma vila empresarial que naquela época não existia no mapa. Coragem. Audácia pura. Eu fui me moldando aquele ambiente bastante masculino. Resiliência. Foi um lugar que me trouxe conhecimentos muito importantes para esse lugar onde eu estou hoje. Superação. Firmeza. Quando você, como mulher, conhece as suas potencialidades e resolve se inserir em um contexto corporativo, profissional, competente, excelência, você tem que estar pronta para muitas batalhas, porque nós ainda vivemos num ambiente que é muito pouco amigável para a mulher. perseverance, confiante. Quando eu penso que nós somos 13% da força de trabalho no setor mineral hoje no Brasil, eu tenho certeza que nós temos um caminho muito grande para ser percorrido. Compassionate. Poder da sensibilidade. autenticidade. Então, publicações como essa do Women in Mining, que reconhece o papel da mulher na mineração ao redor do mundo, elas são muito importantes do ponto de vista de ações afirmativas e de representatividade feminina. Força. Inspiração. Nesse sentido, eu acho que a minha responsabilidade maior é poder usar a minha voz de onde eu estou para ser uma agente de mudança. Muito bom. Cadê as palminhas aí, as reações, os emojis no Zoom? Vamos abrir a câmera para aplaudir essa conquista que é o orgulho de todos nós, né, Eduardo? Com certeza. Eu gostaria dessa oportunidade para mais uma vez aqui agradecer a Ana e parabenizar. É o orgulho que a Kinross tem de ter você conosco. E em nome de todos os colegas da Kinross, eu gostaria de fazer essa homenagem. Sinta-se abraçada. Por uma questão de protocolo, nós não podemos. Não vamos poder. Não poder, mas sinta-se abraçada por todos os colegas e parabéns. Gente, peraí. Ah, que lindo, gente. Peraí, deixa eu virar para vocês também terem a chance de ver. Bom, a Kinross se orgulha de ter em seu time mulheres que inspiram e atuam como agentes de transformação. Então, eu também quero dizer, Eduardo, e a todos os meus colegas, que eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa. Eu vou fazer 8 anos que eu estou aqui. É claro que eu tenho uma trajetória que começou antes disso. E cada vez que eu vejo esse vídeo, eu lembro disso, porque a gente não para pensar de onde a gente saiu, né? Todas as pessoas que passaram na nossa trajetória e que nos trouxeram até aqui. Mas essa última etapa, né, ou a etapa atual, ela é aqui que eu tô, que eu me desenvolvi muito, que tive muitas alegrias, espero ainda ter muitas. E com certeza, grande parte dessa jornada foi influenciada por cada um de vocês. Então, mais uma vez, obrigada. Vamos aplaudir em sinal de Libras também, né? Para sermos inclusivos com aqueles que são surdos. Gente, eu queria agradecer a participação de todos, de todas. É isso, Ana. Parabéns, que orgulho, uma das 4 brasileiras nomeadas e ela está no nosso time aqui na Kinross. Esse é o primeiro passo desse debate. A gente não vai sair dessa conversa, esse primeiro diálogos inclusivos, sabendo o que é cada a letrinha da sigla, o que é, como é a diferença, qual a diferença entre racismo estrutural, racismo institucional, racismo recreativo. Esse é o começo
começo de uma conversa, é um primeiro passo. Essa conversa continua, vai continuar. Tá tudo bem ter dúvida, tá tudo bem errar. O processo de diversidade e inclusão, ele é uma jornada, ele é um caminhar. Todo mundo é humano, a gente vai cometer erros. A questão é como que a gente, enquanto empresa, enquanto seres humanos, por um futuro melhor para nossa corporação e para nossa sociedade, para nossa comunidade, podemos transformar as vidas das pessoas à nossa volta com mais respeito, com mais diversidade. E sim, né, todos vamos errar, mas como que a gente vai enfrentar aquela questão quando o erro acontecer? Com humildade, escutando, ouvindo, para aprender e transformar e cada vez mais avançar. Não tem uma linha de chegada, sabe aquela fita que você chega na corrida e atravessa, chegou, agora está tudo resolvido. Não, é o caminhar, é essa jornada, e a Kinross está traçando uma jornada linda com a gestão Kairos, com o diagnóstico, com o comitê multidisciplinar e agora com esse bate-papo aqui que a gente vai fazer sempre sobre esses temas. O próximo é dia 8 de março, Dia Internacional de Luta da Mulher. A gente vai falar um pouquinho mais sobre desigualdade de gênero. Fiquei sabendo que é aniversário do Eduardo também, mas esse dia é das mulheres. A gente vai falar sobre as mulheres e as desigualdades que ainda as impedem, né, de alcançar aquele ponto máximo, né, no mercado de trabalho, nas suas carreiras, nas suas vidas pessoais. As mulheres ainda fazem mais tarefas domésticas que os homens, né? Vamos falar sobre tudo isso. É isso, gente. Eu queria agradecer a atenção, a participação de cada um, agradecer e parabenizar mais uma vez a Ana Cunha, agradecer e parabenizar a participação do Eduardo Magalhães e de todo mundo que passou aqui dando seu depoimento pessoal hoje no nosso primeiro de muitos Diálogos Inclusivos. Um ótimo final de semana a todos e a todas. E também, né, um bom carnaval. Vamos com isolamento, mas aproveitando o momento, cada um à sua casa, respeitando aí o isolamento. Um abraço e até a próxima.